Uma boa noite a todos. Boa noite. A nossa Semana Espírita completa 60 anos, né? Está aniversariando, mas quem recebe o presente somos nós. Essa noite, uma noite que já nos brindou aqui com essa, o que será de fato, né, a peça no próximo dia 29. E assim nós vamos abordar nesta noite, lembrando aos amigos que estão aí atrás, que aqui na frente ainda tem alguns lugares. Nós vamos abordar um tema que para nós ele é muito caro, muito importante, porque a nossa vivência a cada dia no nosso trabalho diário é a medicina e a espiritualidade. E aqui nós homenageamos o cartaz, né? Pela beleza do cartaz que foi feito, convidando para esta semana. Nós vamos agora fazer uma pergunta e gostaríamos da resposta de cada um individual em silêncio. Quem de fato trouxe ou levou, melhor dizendo, a medicina para a espiritualidade? Senão o grande mestre, a espiritualidade em toda a sua plenitude, a maior expressão espiritual que o mundo conheceu. Jesus nos convida a refletir em João, nos chamando: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então ele introduz na sua fala, né, a presença da medicina na nossa vida. O grande mestre Jesus, com ele se inicia esta parceria. E a doutrina espírita vem fazer com que a medicina e a espiritualidade dialoguem, conversem entre si, mais do que isso, se entrelacem e se fortaleçam, no sentido de fortalecer a cada um de nós necessitado de ajuda. Porque todos nós que necessitamos de alguma ajuda no campo da saúde especialmente, nós estamos naturalmente dependendo da espiritualidade. Assim o nosso querido Kardec, numa obra memorável chamada A Gênese, a maioria de nós lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos de nós conhecemos o Livro dos Espíritos, mas a Gênese é um livro pouco visitado, uma pena. Belíssima obra. É uma síntese de todos os outros livros que antecedem, os 4 livros que antecedem. É a Gênese. E esta obra é rica porque ela traz para nós um conteúdo, como eu disse, uma visão panorâmica do que é a doutrina espírita. E ela vai nos dizer, a Gênese, Allan Kardec, as descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem, glorificam a Deus. Não há colisão entre a ciência espírita e a ciência médica convencional, a ciência médica acadêmica. Ao contrário, elas se somam. E é importante que nós tenhamos esta visão, porque a doutrina espírita é, antes de tudo, religião, filosofia e ciência. Então, a medicina, que é a ciência convencional, ela abraça a espiritualidade através da ciência espírita, e com isso nós somos os grandes beneficiários. A prática mostra isso. Nós temos uma história que vem num livro chamado Refletindo a Alma, um livro que é um conjunto de estudos sobre a fala de Joana de Ângeles a respeito da alma, em que há um depoimento de um psicólogo que é chamado num hospital psiquiátrico, por uma psiquiatra, porque ali havia uma jovem fato real, uma jovem com 17 anos que apresentava-se num estado deplorável. Quando o psicólogo chegou, ele a viu, aquilo chocou, porque ele viu uma jovem, né, toda numa situação de ausência absoluta do ambiente, evacuando na própria roupa, urinando na própria roupa, com os cabelos desgrenhados. Ele tenta olhar, e o olhar dela estava perdido, sem vida, tenta dialogar, parecia que ela não o ouvia. Ele então pergunta se ela já havia nascido assim, se era congênita aquela situação. E a psiquiatra informa: não, até agora, 5 meses atrás, era uma jovem cheia de vida, cheia de vigor, convivia, né, com os colegas, com a família, tinha uma vida normal. De repente, ela apresentou-se com esse quadro.
toda encurvada sobre si mesma, já não falava mais, ela grunhia e não tinha mais contato. E comia, já passou a comer com as mãos, comer caminhando, uma situação deplorável. Ele vê aquela jovem, analisa, e depois de algum tempo, em conversa com a psiquiatra, ela falou: nós já fizemos tudo. Já tentamos choque insulínico, já tentamos o eletrochoque, já fizemos toda a medicação que foi possível e não obtemos resultado. A medicina convencional não alcança essa doença, não alcança esse quadro. E esse psicólogo, então, ela pediu: leva esse caso para a casa espírita, conhecendo, sabendo que ele era espírita. Esse caso foi levado à casa espírita, foi levado à reunião mediúnica, e quando foi levado, ali se manifestou um espírito com uma demência grave e com os mesmos trejeitos daquela jovem no hospital psiquiátrico. A partir dali, começam a chegar as entidades que traziam todo aquele sofrimento daquela jovem. E aquelas entidades, à medida que elas se manifestavam nas sucessivas reuniões mediúnicas, elas eram doutrinadas, orientadas e conduzidas ao plano espiritual para um tratamento no plano espiritual. Ora, com o passar do tempo, 5, 6 meses depois, a jovem já começou a melhorar, porque ficou livre daquele assédio espiritual. Um caso concreto. E a partir daí ela foi tratada. Um ano depois de tratamento, ela já teve alta no hospital e condicionou a ela, o psicólogo, que ela deveria, junto com a família, continuar no trabalho, junto à doutrina, porque a partir desse período de todo esse sofrimento, nós vamos para a doutrina pelo amor ou pela dor. Vamos para Jesus pelo amor ou pela dor. Eles foram pelos caminhos. E a partir dali, naquela convivência, vendo o benefício que a família estava tendo, aquela jovem voltando à vida, eles abraçaram a causa e participavam das entidades benemerentes, como nossa casa, né? Participando das reuniões mediúnicas habitualmente. E mais do que isso, participando dos trabalhos de beneficência da casa, que são inúmeros. E a partir desse processo, essa jovem continuou tomando medicamento, continuou sob cuidados, mas é um caso concreto que importa para nós, porque exatamente aqui, quando a medicina não consegue a solução, não tem recursos, ela se alia à ciência espírita, e aí nós consagramos o resultado exitoso nesse caso específico. E aí, nosso querido Leon Denis, há mais de 100 anos, nos convidava à reflexão. Ele dizia textualmente, há mais de 100 anos, o Espiritismo será científico ou não subsistirá. Então, essa proximidade da medicina com a ciência espírita, ela é necessária, é imperiosa, para que nós possamos ter uma doutrina fortalecida, porque, em verdade, quando nós passamos a conhecer os fenômenos que nos rodeiam, que nos cercam, nós passamos a observar, aquela fala de Paulo: nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que nos influenciam, nos trazendo ou agravando doenças com as quais a medicina ainda não tem. Hoje nós convivemos, não tem recursos. Hoje nós convivemos com uma realidade que nos assusta. 5% da população mundial está deprimida. Vejam bem, inúmeros casos de situações muito específicas, porque é preciso ficar claro, cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Então, no grande número, nós temos uma fronteira que é muito tênue entre a doença propriamente dita e a influência espiritual concomitante, agravando o quadro do paciente. Então, é preciso que a gente abra o coração e abrace com carinho, nós espíritas, a ciência convencional, a medicina convencional. No Mundo Maior, uma obra escrita em 1947, de autoria do Emmanuel, ele vai dizer para nós, essa obra estuda em profundidade o nosso cérebro. É um tratado de medicina espiritual, uma obra belíssima. Ele então vai dizer para nós que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então é preciso que nós compreendamos que nós estamos num contexto
num contexto evolutivo. Não podemos abrir mão de ampliar a nossa visão, ampliar a nossa crença, ter certeza de que nós temos sim um recurso à mão que nos trará grandes benefícios através do quê? Do estudo e da aplicação da doutrina espírita. Aqui nós vemos um exemplo interessante que ele traz nessa obra e que nós precisamos do exemplo, nós precisamos dos casos concretos, porque eles fortalecem nossa fé. Ele narra um fato interessantíssimo nessa obra. Ele estava no plano espiritual, André Luiz, que é o autor da obra, né? Acho que eu pertenço aqui, desculpa. Aqui o nosso querido Mundo Maior foi o erro na digitação. É do nosso querido André Luiz, em parceria com Francisco Cândido Xavier. O André Luiz, que foi médico na Terra, ele vai fazer um trabalho belíssimo no plano espiritual como repórter. Ele vai colher as situações do plano espiritual e vem trazê-las para nós através de obras em parceria com o Chico Xavier. Nesta obra, no Mundo Maior, ele vai compor uma equipe com um mentor espiritual chamado Calderaro, porque das diversas obras, são 13 obras do nosso querido André Luiz, em que ele tem sempre alguém que lidera a equipe de auxílio, um mentor, nesse caso, Calderaro. Ele então dialoga com esse mentor para esclarecer, porque o André Luiz faz o nosso papel. Ele tem dúvidas, ele pergunta, como nós. Então, o André Luiz somos nós no plano espiritual. Então, chegou ao hospital e encontra um indivíduo de nome Fabrício, hospitalizado no leito de hospital, um estado de total ausência, ali num quadro de depressão aguda, grave. E então o André Luiz pergunta que situação era aquela. E aí, nesse momento, o Calderaro amplia a visão do André Luiz para que ele pudesse olhar à volta. Então ele percebe que ali existia, além daquele doente encarnado, Fabrício, naquele leito, ausente num quadro de profunda depressão, e ao seu lado havia um algoz, um espírito trevoso, que acompanhava de perto e que impunha aquele espírito, né, aquela mudez, aquele mutismo, aquela situação de ausência, num sofrimento enorme. Aquele espírito que estava desencarnado, atuando sobre aquele espírito encarnado. E aí, o Calderaro faz uma análise, uma síntese rápida desse quadro. Diz, o paciente encarnado, Fabrício, ele está diante de um espírito desencarnado a quem ele assassinou. Ele engendrou um plano perfeito, cometeu um crime chamado perfeito, porque aos olhos dos homens passou desapercebido. Então ele acabou amealhando uma grande fortuna dessa pessoa a quem ele tirou a vida. E ele construiu um patrimônio ainda maior com isso. Mas, infelizmente, André Luiz, eles se tornaram muito próximos, porque o espírito, quando chegou ao plano espiritual, ficou imantado neste Fabrício. Ele, então, vive hoje movido na situação que está, nessa doença, em situação grave, porque é por influência desse espírito, um processo claro, típico de obsessão. E aí, olha que coisa interessante. Esse processo obsessivo se dá através da nossa mente. Então, aqueles dois espíritos estavam ali e a medicina convencional não conseguia, não tinha meios de tirar o Fabrício daquela situação. A partir daí, o livro é interessante. Estou falando apenas fazendo apenas um flash, né? Um trailer do livro, para que você leia. Nós vamos voltar a essa história. Aqui é um ponto importante, porque quando o André Luiz, a ciência médica, ela está se aproximando muito da espiritualidade, muito mais do que a espiritualidade da ciência médica. Porque a espiritualidade sempre esteve à disposição da ciência médica. Ela sempre esteve aberta, né, para ajudar, porque esse é o papel da verdadeira espiritualidade, né, de ajudar. Mas então nós vamos ver uma obra também do nosso querido Chico Xavier com André Luiz, chama-se Evolução em Dois Mundos. Essa obra foi editada em 1957. E os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes. Olha só que interessante. O que dizia o nosso querido André Luiz naquela época? Que os neurônios se reproduzem, que as células nervosas, elas se reproduzem. Isso permite a nós, espíritas, entender o processo da transformação. Aquilo que nos torna, nos permite a evolução.
Porque nós temos hoje um recurso muito maior do que tinham os nossos irmãos séculos, milênios atrás. Olha só que interessante. Desde há 5 milhões de anos que nós temos aqui na Terra, o ser humano teve o seu cérebro aumentado em 3 vezes, o volume do cérebro. E o córtex pré-frontal, onde nós idealizamos, onde nós mentalizamos, onde nós criamos o nosso pensamento, ele aumentou 6 vezes. Com isso, nós nos tornamos o quê? O cérebro ganhou uma plasticidade maior e nos aumentou a nossa capacidade de raciocínio e, por consequência, a nossa capacidade de amar. Então, nós tínhamos um computador com 5 mega, é isso mesmo? E agora temos um com 6. Agora aumentou 6 vezes. Então, nós temos hoje uma capacidade de raciocinar. A nossa inteligência, o recurso que Deus nos concede é infinitamente maior. Isso faz parte do processo evolutivo. Isso foi pesquisado na Universidade de San Diego, agora em 2002, ou seja, 40 anos depois, a ciência médica descobre aquilo que André Luiz já antecipava, predizia lá nos idos de 1950. Então, esse estudo foi feito na Universidade de San Diego e liderado por um professor, Fred Cage, um neurocientista. Isso vem mostrar que toda aquela gama de fenômenos trazidos por André Luiz, que às vezes para nós é até difícil de compreender, porque é um livro de leitura difícil, Evolução em Dois Mundos. Mas olha só, hoje a ciência médica comprova. Isso nos permite compreender que nós, seres humanos, estamos ganhando novas oportunidades. Nós estamos, na verdade, recebendo bênçãos de Deus, que nos permite um raciocínio mais lógico. Isso vem ao encontro da doutrina espírita, que é a doutrina da razão. Então, a partir que nós possamos entender os fenômenos que ocorrem conosco e à nossa volta, nós vamos entendê-los como fenômenos naturais. Aquilo que parecia sobrenatural é absolutamente natural, a partir dos estudos que estão sendo feitos através da neurociência. E aqui, nesta obra, voltando à obra No Mundo Maior, agora sim, Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Nesta obra, o nosso querido André Luiz faz uma comparação primorosa. Ele vai comparar o cérebro humano a um castelo de 3 andares. Olha que comparação poética e real. Ele vai dizer o seguinte: nós temos o primeiro andar, que é o porão, porque à época as casas eram assim, 1947. Então, nós temos um porão, que ele considera o primeiro andar. Temos o primeiro andar, no nível da rua, e temos o segundo andar. Então, ele diz assim, olha, no primeiro andar, nós temos um cérebro ainda muito reptiliano, ainda resquício no processo evolutivo dos répteis. Aí ele diz assim, olha, os impulsos automáticos residem nesse local do cérebro, nesses cômodos do cérebro, no porão. Então ali habitam os instintos, habitam os hábitos, as experiências da animalidade anterior. Ela constitui no nosso cérebro, na verdade, é o sistema nervoso como um todo. E nós temos aí o subconsciente. Então este porão, ele guarda o quê? O nosso passado. E a comparação é muito feliz, que quando a gente não quer uma coisa, uma tralha, a gente põe aonde? No porão, não é mesmo? Então por isso que é interessante. E ele vai dizendo que nós vamos guardando coisas. E quando nós passamos, o tempo vai passando e tudo mais, muitos de nós ficamos fixados nessa condição de morarmos no plano inferior. Porque quando nós estamos no porão, nós não estamos definitivamente na zona de conforto da casa. Nós queremos estar no primeiro andar e de preferência no segundo andar e no terceiro andar. Então aqui o porão é o primeiro, o nível da rua é o segundo e o terceiro é o nível superior. Então ele vai dizer que o cérebro límbico é o segundo andar dessa casa, é o térreo. São as conquistas atuais, olha que coisa interessante, olha como é didático André Luiz. Aquilo reside aí a nossa vontade, o nosso pensamento, as nossas qualidades em edificação. Na verdade, aqui mora a nossa consciência. Nós temos a consciência e representa o presente. E no terceiro andar, ainda aí sim, né, no andar superior, nós temos a neocórtex. O que é a neocórtex? Aquilo que eu falei ainda há pouco, o córtex cerebral. A zona mais o quê? Mais elaborada do nosso cérebro, onde nós
nós editamos os nossos pensamentos, onde localiza a razão. Então essa região é privilegiada. E quanto mais nós nos aproximamos dela, nós vamos desenvolvendo os nossos sentimentos superiores. E aí sim, a partir neste local, nós vamos engendrar, nós vamos articular, nós vamos construir as nossas conquistas futuras. Aí nós temos um superconsciente. Aí ele vai fazer uma análise belíssima, mostrando para nós que muitas das vezes nós temos que superar os instintos, ele diz. Não, nós dizemos, perdão, e ele contesta isso. Diz, os instintos são extremamente importantes. Olha, o instinto de conservação, sem ele nós não estaríamos aqui. Né? O instinto de reprodução, sem ele nós não estaríamos aqui. Então os instintos fazem parte da nossa vida. O grande problema é que nós guardamos lá, junto com esses instintos, o quê? Aquilo que não nos serve. Vai ficando lá arquivado. E aí, naquele caso que eu contava do Fabrício, com o assassino com o assassinado, eles estavam no primeiro andar, todos dois trabalhavam, no segundo andar, todos dois trabalhavam, todos dois tinham uma vida, tinham família, um assassino o outro. Eles estavam caminhando com o seu trabalho, com a sua dedicação para o terceiro andar. Quando entra um processo, quando rompe aquele processo de equilíbrio, os dois caem, rolam para o primeiro andar, para o segundo andar e vão parar no porão. Que ali reside o quê? Residem as nossas lembranças, está vendo lá? Então ali reside o quê? Um adversário nosso, a culpa. E quando nós temos a culpa, nós temos o quê? A infelicidade. Nossa querida Joana de Ângeles fala, para sermos felizes, nós temos que colocar a culpa na lata do lixo. E nós, espíritas, equivocadamente, atribuímos tudo à espiritualidade, tudo a vidas passadas. E aí vem uma história real, trazida também no livro Refletindo a Alma. Agora já dá para ler a obra. Refletindo a Alma é um contexto, é um estudo, é uma análise, toda a obra da nossa querida Joana de Ângeles. Lá tem uma história em que o médico atende uma paciente. Atende um paciente e ele chega no estado de um quadro de síndrome do pânico, alegando para o médico que ele estava sentindo uma dor muito forte no peito, que ele estava com uma falta de ar imensa, que ele tinha certeza que a pressão estava alta, que ele estava com medo de tudo à sua volta, num estado de terror, de medo, de ansiedade ao extremo. O médico foi examiná-lo, um caso concreto, um caso real. Examinando, conversando com o paciente, verificou que a pressão estava excelente, normal, 12/8. Verificou que a frequência respiratória também estava normal, não havia nenhuma alteração, que de fato tudo aquilo nascia onde? Na mente do paciente. Aquilo era fruto de uma ideação daquele paciente. E ele conversando, ele pediu que ele voltasse, estabeleceu com ele, é um psiquiatra, também estava fazendo um trabalho psicoterápico, então pediu para ele voltar numa nova sessão de psicoterapia. Até que ele volta, num certo momento, ele entra, o psiquiatra, por um processo de hipnose, leva esse paciente ao estado anterior, faz com que ele regresse à memória. Ele então tem uma lembrança e começa a chorar no consultório do médico, chorar copiosamente, porque ele tem uma regressão de memória. E ele começa a contar para o médico que, alguns anos atrás, o seu irmão mais velho havia ligado para ele e ele não tinha contato com a família, era meio rebelde, ausente, embora tivesse uma situação financeira muito boa e profissional também, era um homem muito inteligente. Ele então, o irmão fez contato pedindo ajuda, porque o pai deles estava já numa doença avançada e que ele não tinha mais condição, estava exaurido financeiramente, pedindo ao irmão, que sabia que tinha condições financeiras, que ajudasse a eles, a ele e o pai, para que o tratamento continuasse. E aí ele responde secamente para o irmão: meu pai foi muito rigoroso comigo na infância, foi muito mal para mim, ele era muito exigente comigo. Na verdade, ele carregava consigo um ódio muito grande, o ódio do pai, que ele nunca houvera resolvido. O tempo passou, ele contando no processo regressivo, que mais adiante ele se arrepende, manda ajuda econômica e tal, mas o pai, a doença era grave, um câncer, e acabou evoluindo com o óbito. E agora, olha só que coisa interessante, aflorou na sua mente
lá no porão do cérebro dele o quê? O sentimento de culpa. Aquele quadro que ele estava vivendo de síndrome de pânico não era influência espiritual, não era obsessão. Nós temos que ter muito cuidado, analisar com muito cuidado cada caso. Era apenas um quadro de sentimento de culpa em que o paciente, depois de fazer processo de psicoterapia, ele se libertou dessa culpa e corrigiu o quadro de síndrome do pânico, evidentemente com ajuda também medicamentosa. Então é preciso que a gente entenda e não misture, né, o que é de fato espiritual e o que é de fato médico. E em que ponto nós podemos utilizar, né, porque há uma situação híbrida. Então é preciso que a gente tenha o quê? Discernimento. E isso é importante. Aqui nós temos uma conquista para nós, porque 20 anos depois, esse médico americano, conceituadíssimo, Paul MacLean, em 1968, ele defende uma tese que é conhecida mundialmente, que o cérebro, de fato, é constituído, é como se for, é constituído de 3 partes ou de 3 andares. Ou seja, a ciência médica, 20 anos depois, veio comprovar aquilo que André Luiz e tantas outras situações. Se nós ficarmos aqui, nós vamos fazer uma análise à noite, vai ser curta para isso. Porque o André Luiz, ele, na verdade, ele vê um mundo muito à frente do nosso. E é um mundo, é um plano espiritual. E nós estamos ainda nesse processo lento, né, presos ao corpo, com as limitações que temos. Então esse MacLean torna-se famoso com essa tese de que o cérebro realmente, fez nessa escola americana, essa pessoa é muito conhecida, de Turnbull. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante, né? Aquele que comete o pecado torna-se escravo do pecado. Essa fala de Jesus no capítulo 8, versículo 34. É interessante porque quando a gente vê uma situação como aquela do jovem, que ele chega com cerca de 8 anos numa casa espírita, quem conta essa história real é a dona Ivone do Amaral Pereira, numa obra notável, chamada Recordações da Mediunidade. Ela então vai trazer um caso concreto. Estava ela numa reunião mediúnica, uma reunião pública, como a nossa aqui. De repente adentra ao centro uma criança de cerca de 8 anos, toda deformada, como se ela estivesse carregando um peso, toda deformada fisicamente, e com aquele ar de dor, de sofrimento, e aí é levada ao final da reunião para o atendimento fraterno na casa espírita, dona Ivone Amaral nos conta. E lá o pai da criança fala: olha, eu tenho condição, sou fazendeiro do interior, sou acontecendo no interior. E eu já levei meu filho nos melhores médicos. Ele já está com 8 anos, o quadro só piora. O quadro dele, os neurologistas não dão conta, já levei todo, né, psiquiatra, enfim, todo tipo de médico, mas não consigo. E aí o caso dele foi levado pela bondade e o amor daqueles trabalhadores daquela casa humilde para a reunião mediúnica. Lá se manifestou um espírito que ele era por escravo na encarnação anterior. Porque a dona Ivone viveu uma parte do século passado, no começo do século até agora, no final do século passado. Então ela conviveu muito perto da escravatura. Por isso ela traz várias histórias da escravatura. Então ela diz, manifestou o espírito que estava influenciando aquela criança. Era um processo de fato aí, concretamente obsessivo. Olha que coisa interessante. Quando ele se manifesta, aí o espírito se manifesta com aquela linguagem dos pretos velhos da época, né, que eles usavam esse linguajar muito próprio. Ele diz assim, eu estou fazendo isso com essa criança porque o Sô Vieira, que era o dono meu dono, me fazia carregar muito peso. Agora eu faço ele me carregar nas costas. Olha que coisa interessante. Uma história real. E a partir daí, aquele espírito é doutrinado, aquela criança que vivia em sofrimento, ela se liberta daquele obsessor e leva uma vida normal. Ou seja, então, a medicina tem limitações que a espiritualidade pode e sempre ajuda, sempre contribui. É preciso que nós superemos aquilo que nos embota a visão, que é o preconceito. Aí a ciência médica precisa vencer esse grande desafio que se chama preconceito. E é um caso muito parecido, interessante, com aquela moça, aquela menina de 17 anos que eu narrei no hospital psiquiátrico, que também andava com dificuldade, não conseguia falar, porque estava sob efeito também de processo obsessivo de entidades, né, trevosas. Então é preciso lembrar disso.
Quando nós cometemos um ato um ato criminoso, um ato de desconformidade, né, com o bem, ele fica arquivado. Porque nós, infelizmente, quem comete pecado torna-se escravo do pecado. Ele fica reservado, ele fica guardado aonde? No nosso subconsciente. Ele fica onde? Naquele primeiro andar a que se refere o andar Luiz. Ele fica onde? Ele fica lá arquivado no nosso porão mental. Então, aquilo no futuro, aquilo vai haver uma ligação com os espíritos com os quais nós temos débitos. Por isso é importante retificarmos a nossa conduta, porque todo o estudo dessa noite é no sentido de nos aprimorarmos com todo o recurso que nós dispomos em nossa mente. Quando recebemos esta bênção de Deus, é para utilizar todo o nosso intelecto em favor de nós mesmos, em favor do nosso processo evolutivo, até mesmo por uma retribuição ao Pai maior. E aqui sim, uma pesquisa muito oportuna para o estudo dessa noite, medicina e espiritualidade. A pesquisa, ela é clara e objetiva, né? Ela é feita por um grande médico americano, Koenig. Koenig tem histórias belíssimas. Ele tem o hábito, ele é um médico, psiquiatra, pesquisador, ele tem o hábito de colher a história dos seus pacientes e reduzi-las a termo em obras de leitura agradabilíssima. Ele fez uma pesquisa, ele mostrando que 75% das pessoas ativamente religiosas vivem mais tempo do que as menos religiosas. Então aqui fica um dado importante, né? Estar próximos de Deus, estarmos próximos do bem, estarmos em consonância com as leis naturais, nos traz o quê? Vida. Daí porque Jesus nos dizia: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa pesquisa é a expressão do que dizia Jesus. Nós teremos mais vida, melhor qualidade de vida, a partir dessa interação com os seres superiores, com os seres do bem. 19% não mostrar diferença nenhuma, 4% são casos mistos e 2% fogem à pesquisa, à maioria. Então aqui nós precisamos entender que estar próximo desses bons amigos espirituais nos traz, além da harmonia espiritual, além do bem-estar, mas nos traz acima de tudo o quê? Aquilo que mais amamos, que é a vida. Nos torna mais longevos. Isso é que é importante, porque nós ficamos presos aqui ao imobilismo, nós ficamos presos à inércia, nós ficamos presos ao comodismo, que é um grande adversário nosso. Enquanto a doutrina de Jesus nos convida ao trabalho, nos convida a arregaçar as mangas. Olha que trabalho belíssimo que está sendo feito pelo nosso grupo de teatro, né? E olha, coisa lúdico, né? Importante, enquanto vai nos informar, quanto vai nos esclarecer a respeito dessa obra belíssima, quantas pessoas vão ter vontade de ler esta obra, de leitura obrigatória, né? Então é preciso que a gente valorize a nossa doutrina. O Koenig, ele tem uma historinha assim que eu particularmente gosto. Ele conta uma história também real. Ele tinha um cliente que era um padre, e ele tornou-se uma celebridade. Ele era um homem muito conhecido no mundo, ele tinha uma oratória brilhante, e ele atendeu esse padre num momento muito difícil da vida dele. Esse padre estava num processo depressivo muito grande. E aí, olha que coisa interessante, ele no consultório, ao longo de consultas e psicoterapia, esse padre contou para ele a história de vida. Ele disse: olha, eu quando entrei no seminário, eu entrei muito cedo. Eu entrei lá com meus 10, 11 anos e fiz amizade muito grande com um outro garoto como eu, que chegamos juntos. Nós não tínhamos um laço de amizade, mas durante o período em que ficamos no seminário, nos tornamos grandes amigos. Mas amigos mesmo. Era como se fôssemos irmãos. Ficamos no seminário, nos ordenamos juntos. Era uma congregação dominicana. Eles se tornaram padres dominicanos depois. Formaram e tal. Esse amigo dele não tinha o dom da oratória. Era um homem muito simples, esse padre número 2, esse que era amigo desse padre célebre. Ele tinha um hábito interessante. Gostava de estar com a natureza. Conversava com os animais, ficava sempre próximo, sempre cuidava da horta, porque no seminário, naquela congregação, alguém tinha que comer, alguém tinha que plantar. Então esse padre mais simples cuidava das atividades agrícolas e cuidava com muito amor. E ficava encantado quando esse amigo, né, ia falar, porque ele tinha o dom da palavra, então encantava a todos que ouviam. E assim foi
eles sempre juntos. Esse padre, que tinha a oratória, ele acabou ganhando espaço e ganhou, né, o mundo, e falava, e quando ia falar, sempre entrava em contato com ele, com esse amigo lá, o mais simples, que ficou na congregação, ficou lá entre os dominicanos, no local de origem. O tempo foi passando, esse padre célebre foi convidado, no maior momento da sua vida, para falar em Roma, fato concreto, real, para o Papa, acerca da história de vida de São Domingos, que foi o fundador do dominicano, da congregação dominicana. Ele achou aquilo o máximo, estaria falando lá na Catedral de São Pedro, para o mundo. E aí ele se preparou, sabia tudo e foi falar. Chegou lá, começou a falar e as palavras lhe faltaram. O raciocínio fugiu. Ele não conseguia falar, perdeu a memória, ficou desorientado. E aquilo criou um constrangimento muito grande. O sumo pontífice teve que substituí-lo. Chamou, pediu para sentar, e ele disse que estava passando mal e tal, e a partir daí entrou num processo depressivo. Por quê? Porque ele, ao longo da sua vida, se celebrizara exatamente pela facilidade que ele tinha de comunicar-se. De repente foi traído na memória, não conseguiu. Aquilo levou um processo profundo, e ele então, ele volta, eu tenho que fazer a volta. Eu vou lá no meu convento, eu vou lá na minha congregação, vou lá no seminário, onde tudo começou. E ele lembrou desse amigo, que ele sempre correspondia com ele e tal, há muito tempo que ele não falava com ele. Ele volta, aí procura o prior da congregação, chegou lá, foi muito bem recebido, procurou o prior da congregação e falou: eu vim aqui para voltar às minhas origens, estou no processo de depressão, estou em tratamento, eu acho que isso pode para mim ser útil. E aí ele falou: eu vim aqui, inclusive queria encontrar com, vou botar aqui o nome no frei, que era o que cuidava da parte agrícola, que era aquele indivíduo humano, simples, vou chamar ele de Frei Zé das Cores, ficou mais fácil. Frei das Cores. Onde é que está o freizinho Zé das Cores? Ele falou: não sabe não? Olha só, no dia tal, ele estava aqui, de repente, naquele manhã, nós fomos lá ver no quarto, na clausura, ele não acordou, de manhã ele não acordou. E olha a coisa interessante, toda vez que ele sabia que você ia falar, ele ficava aqui, parava o que estava fazendo, naquele horário, ele ficava em prece por você. E aí esse padre sério perguntou qual o dia que ele morreu. E não é coincidência. Ele tinha morrido exatamente na noite, né, na manhã que o padre ia falar em Roma. Ou seja, ele emitia vibração de amor lá de onde ele estava, lá do interior, lá perdido no interior da Itália, para aquele padre que estaria longe. Então é preciso a gente, com essa história real, lembrar dos amigos que nós temos, os verdadeiros amigos. Santo Agostinho dizia: há amigos que são mais que irmãos. E aí é um exemplo disso. Olha só que coisa interessante. Ele, quando ele estava diante do púlpito, ele se municiava das vibrações do amigo que estava o quê? Léguas, quilômetros de distância, mas unido a ele por um sentimento maior, o sentimento de amor. Então nós precisamos estabelecer elos com aqueles que realmente o quê? Estão mais próximos da espiritualidade superior. Aqui as leis morais. Neste livro chamado O Cérebro Triuno, ele é um desdobramento do livro que nós chamamos No Mundo Maior. São 3 profissionais da área médica: Dona Ivana Prado, que é médica veterinária, Décio Andoli, que é médico cirurgião, e o Sérgio, que é psicólogo, psiquiatra. É uma obra belíssima. Lá ele vai fazer uma comparação, ou vai fazer uma análise, ou uma analogia, de onde estão as leis morais do nosso cérebro. Em que andar essas leis se instalam no nosso cérebro? No porão? No segundo andar? Ou no terceiro andar? Então ele diz, no cérebro inicial, que equivale ao nosso porão cerebral, lá no interior do nosso cérebro, estão as leis de preservação, conservação, destruição. O que seria, na verdade, a lei de destruição, a lei de renovação? O que seria de nós se não fosse a lei de reprodução? Como é que nós estaríamos aqui? E ela é instinto. É basicamente o instinto. Então nós temos que desdemonizar o instinto. O instinto é parte da nossa evolução, importante. O que nós temos que fazer é o quê? É vencer as más tendências que nós trazemos instintivamente. Mas o instinto em si é muito positivo. A lei de conservação, como é que nós estaríamos aqui se não fosse a lei de conservação? Então, muito importante essa análise, essa compreensão de que nós temos
Os 3 andares do cérebro, eles têm que estar em harmonia. E nós não podemos viver só num andar. Porque se nós ficarmos só no porão, nós vamos ficar reféns de quê? Do instinto. Mas se nós morarmos também só no 3º andar, nós vamos ficar reféns de quê? Da contemplação. Vou viver no mundo superior. Então, vou viver só de meditação, vou viver só de sublimação, vou viver só entrando em transe. Não, isso não é condizente. Então, o que nos chama a atenção, o André Luiz, é que nós temos que permear, nós temos que estar momentaneamente no andar. Aí o cérebro intermediário, que seria o 2º andar, lá reside o quê? Além do trabalho, sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade. Por que isso? Porque é exatamente onde nós construímos o quê? O nosso futuro. E ele finaliza, lembrando com muita propriedade, que no 3º andar, no andar superior, no superconsciente, no cérebro frontal, é onde está aqui o neocórtex, né? Estão as leis de adoração a Deus, as leis de justiça, de amor e caridade, de perfeição moral. Então, é nesse andar que residem essas leis. Importante porque nós às vezes acomodamos num andar e ficamos só nele. Isso não nos permite o quê? A ascensão. Então o nosso cérebro, ele é muito rico. E ele é muito, o cérebro nosso é de fato o maior patrimônio que nós temos. Nós temos que valorizá-lo. Mas não ficar só num segmento. E aí sim, tem uma pesquisa que eu acho também interessante para a noite de hoje. Ela foi realizada, ela foi publicada no 18 de junho. E ela é oportuna para nós. Por quê? Porque a doutrina espírita sabe que a família é o maior bem que nós temos. Aliás, nós não falamos da doutrina espírita da família, por laços consanguíneos. Nós falamos aqui na doutrina espírita da família enquanto família universal. Somos todos irmãos em Cristo. É nesse sentido que nós vemos a família. O que é que eles chegaram à conclusão? Estudando desde 1963 a 2015, olha o tempo que essa pesquisa durou, analisando 2 milhões de pessoas de vários continentes, na América do Norte, da Europa, da Ásia, da África, pessoas com 42 a 77 anos, oriundas eles analisaram em cada continente, o número de 2 milhões de pessoas, e chegaram à seguinte conclusão: aqueles que vivem em solidão, os não casados, os viúvos, os solteiros, têm um risco maior de ter doença cardiovascular. Então, por todos os motivos, é muito oportuno, é necessário que nós estabeleçamos ou restabeleçamos os laços de amor que nós mantemos, né? São aqueles que mais nos amam, aqueles que são a razão da nossa existência. Isso vem fortalecer o sentimento de solidariedade. O quanto é importante o sentimento de solidariedade. Olha como é bom viver junto. Aqueles que têm uma vida longeva e convivência com o companheiro ou com a companheira, eles têm um menor risco de ter o quê? Doenças cardiovasculares. Os viúvos solteiros, os não casados, eles têm um risco 42% maior de ter doença cardiovascular. 16% maior de ter doença de coronária e AVC e 42% maior chance de morte. Então, nós estamos essa noite enaltecendo o quê? O matrimônio, a vida a dois, a vida familiar. É muito importante. E a doutrina espírita nos ensina que a família é um reencontro daqueles com os quais convivemos em vidas anteriores e que agora retornamos para exatamente retificar as nossas condutas, alinhar as nossas consciências, estabelecer laços eternos, que são os laços de amor. Aí vem agora, olha só como é importante, porque vocês sabiam que durante um ano, no mundo, ocorrem 15 milhões de AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é uma doença, é o chamado derrame, né? Nós chamamos de derrame popularmente. E dessas pessoas que têm derrame, 5 milhões têm sequelas, 6 milhões morrem. Então, vejam bem, o quanto é importante nós fugirmos dessa estatística. E a prevenção, entre tantas, é o quê? É uma boa relação entre nós, com o nosso próximo, especialmente com aqueles que convivem mais próximo de nós. Eu tenho uma historinha que eu certamente já trouxe aqui, mas nem todos conhecem. O indivíduo casou-se e naquela época, muitos anos, ele botou a noiva na mula, na garupa da mula, e veio embora para sua fazenda. E chovia à noite, a mula escorregou e caiu. Ele subiu
todo borrado de barro, todo sujo. Pegou a noiva com aquela roupa que já foi branca, toda suja, molhada, serviu de barro, botou a noiva na garupa, olhou para a mula e falou, e voltou a subir na mula. Mais adiante, chovendo e muito relâmpago, a mula caiu de novo, ele desceu, estava no chão, levantou, trouxe a mulher, botou na garupa, olhou para a mula e falou, 2. Estava quase chegando na fazenda, já estava pertinho de casa, passou um gato na frente do cavalo, da mula, coitado. A mula de novo jogou ele no chão. Aí ele chegou perto da mula, olhou para a mula e falou, 3, tirou o revólver, deu um tiro, matou a mula. E a mulher ficou nervosa, brava, falou, que isso, você é um homem violento. Ele olhou para ela e falou assim, 1. Interessante o final dessa história. 60 anos depois, eles receberam um prêmio, foram já convidados à televisão, porque eles foram eleitos o único casal no mundo com 60 anos de convivência que nunca tinham brigado. Os familiares, os vizinhos, olha que coisa interessante, todos que conviviam com ele atestavam isso. Então a televisão os premiou por isso. E perguntaram a ele, ao senhorzinho já idoso, seu Zé das Couves, seu Zé, o que o senhor atribui viver 60 anos com a sua esposa sem nunca ter um atrito? Ele contou a história. O idoso, né? O idoso contou a história. Chegaram para a velhinha, Dona Maria das Couves. Dona Maria das Couves, como é que a senhora viveu com o seu Zé das Couves? 60 anos. E o senhor nunca brigou com ele, nunca teve uma desavença. Ela falou, entre ser feliz e ter razão, eu preferi ter razão. Perdão, eu preferi ser feliz. Entre ter razão e ser feliz, eu preferi ser feliz. Olha a diferença de compreensão nossa, os homens, como nós somos pequenos diante da grandeza da mulher. Né? Ela permaneceu naquele processo por amor. E é assim que funciona. Nós precisamos desenvolver em nós esses hábitos de boa convivência para que nós colhamos os benefícios. E aqui o nosso querido Erich Fromm dá uma lição para nós. Um grande pensador alemão, viveu no século passado. Erich Fromm tem obras magistrais. Eu pensei em uma fala dele que também acho vale a pena para reflexão nossa. Somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade, solidão, depressão, dependência. Pessoas que matam o tempo que foi tão difícil de conquistar. Isso é um chamamento para nós. Nós precisamos estender a mão, segurar a charrua e seguir a mensagem do Mestre, através do trabalho e do bem. Muitas vezes nós nos acomodamos, nós entramos naquilo que eu sempre chamo de zona de conforto. E aí nós distanciamos daquilo para os quais fomos chamados, que é o trabalho em favor do nosso semelhante. Então nós não temos o direito de assassinar o tempo. Nós temos que aproveitar o tempo. Esse tempo é o maior bem que nós temos depois da própria vida. Que nós levemos para casa esta mensagem do nosso querido Erich Fromm para uma reflexão. E aqui, a mensagem final. Nós estamos homenageando hoje. Nós trazemos, às vezes, alguns nomes assim, célebres, né? Que são pessoas que são exemplos de vida. E nós precisamos dessas pessoas, para que nós tenhamos dentro de nós esse sentimento de que vale a pena ser bom. Né? Que vale a pena ser bom. Porque diante de tudo que nós vemos, na televisão, na mídia, nas revistas, nos jornais, né? Essa apologia do mal, nós precisamos sim de bons exemplos. Ele aqui dá em síntese para nós uma receita de bem viver. Olha o que ele diz para nós. Quando você causa um dano ao inimigo, você se torna inferior a ele. Quando você se vinga de um inimigo, você se iguala a ele. E quando você perdoa o inimigo, você se torna superior a ele. Essa é a grande lição para que nós tenhamos uma vida feliz. Né? Vivermos em paz conosco e com o nosso semelhante. A Nanéia já levantou a plaquinha de 10 minutos, de 5 minutos, então tem que terminar. E vou trazer uma historinha, vou homenagear o nosso querido André Luiz, eterno André Luiz, numa obra que se chama Voz do Grande Além. Eu adoro essa história, então eu vou trazê-la aqui
Aqueles que já ouviram, perdão. Tolerância para ouvir de novo. André Luiz, na obra chamada Voz do Grande Além. São duas obras de leitura que eu considero muito importantes. Chamam-se Instruções Psicofônicas e Vozes do Além. E nessa Voz do Além, o André Luiz, ele honra aquela equipe mediúnica com a sua presença e ele traz, então, essa mensagem. Ele diz o seguinte: o indivíduo, vou chamar de Zé das Couve. Zé das Couve estava muito apreensivo, muito ansioso, tenso, tinha tomado 3 Rivotril, porque ele ia passar por um julgamento. Lembra, o Rivotril é o remédio mais vendido do Brasil, lembra, né? Ele então tomou 3, ficava ansioso. Sexta-feira ele ia passar por um julgamento, ele ia passar diante do juiz. Ele poderia colher uma pena grave, longa, pena pesada. Então ele pensa assim: eu vou procurar um amigo para me ajudar, e procura um amigo. O amigo ouve a história dele, se compadece, diz assim: olha, o que eu posso fazer por você? Eu tenho muitas posses. Eu posso te dar um terno novo, uma camisa nova, um sapato novo, uma gravata nova, para você se apresentar perante o juiz com dignidade. Mais do que isso eu não posso. Ele achou um pouco feliz, satisfeito, agradeceu, lembrou à noite: poxa, mas eu tenho que ter um amigo que me ajuda mais do que isso. Aí procurou um outro amigo no dia seguinte. O amigo falou: ó, eu estou ouvindo a sua história, me comovi, mas eu posso ir com você até na porta do fórum. Da porta eu não passo. Ele falou: mas tá bom, né, já me apoio até lá. Mas aquilo estava pouco para ele, à noite ele não dormia. 3 Rivotril e nada. Aí de madrugada ele lembrou de um terceiro amigo, procurou e falou: olha, amigo, eu estou com esse problema e eu precisava da sua ajuda. Esse amigo falou: ó, mas eu me disponho lá com você, eu não só vou com você, mas eu vou falar em seu nome, eu vou defendê-lo, vou estar com você diante do juiz, dentro do fórum, diante do juiz. Ele ficou encantado, é tudo que ele queria, um apoio na hora da dificuldade, naquele momento difícil para ele. E assim foi. Ele comprou o terno, o amigo mandou dinheiro, ele comprou o terno, o outro foi com ele até na porta, e esse terceiro amigo entrou com ele. Quando começou o julgamento, esse amigo que se propôs a defendê-lo, o fez de forma tão eficiente, mas tão ardorosa, falando das qualidades desse amigo, do valor dele, que aqueles que o acusavam retiraram a acusação. E o juiz absolveu essa pessoa. Então André Luiz fala, essa história, ele vai fazer uma analogia. Fala, quem é esse tribunal? O tribunal é o momento da nossa morte. É o momento em que estaremos diante da nossa consciência. A nossa consciência diante da consciência divina. Nós estaremos diante do juiz maior. E ele disse assim: mas quem é aquele amigo que vai conosco, né, que nos dá ajuda financeira? Ele diz: o dinheiro. O dinheiro aqui na terra serve muito. Olha, ele te compra o caixão. Que caixão? O dinheiro compra a urna. Ele não, a urna funerária, bonita, ele não. Ela compra a flor, é isso? Não, que compra a flor? Nada. Compra aquela, eu chamo coroa de flores, não é? O dinheiro compra o granito. Você vai ter um belíssimo mausoléu. Agora, quem é o segundo amigo? O segundo amigo que foi até na porta do fórum com você. São os seus amigos do dia a dia. Colega de trabalho, familiar, colega do centro. Vão até o cemitério, mas de lá não passam. E quem é o terceiro amigo que te acompanhou perante o juiz? Aí o André Luiz fala: é o bem. O bem está sempre conosco. O bem está sempre advogando a nossa causa. O bem está sempre enaltecendo a cada um de nós. É preciso que nos tornemos amigos do bem. De fato, a grande lição que nós deixamos nessa noite é essa mensagem do André Luiz. Vamos arregaçar as mangas e vamos estreitar laços com o bem, para que quando chegar a nossa hora, nós possamos ter um verdadeiro amigo nos defendendo perante a consciência divina. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade, Senhor. E a vida